O Linha Verdade veio na manhã de hoje até o escritório do advogado criminalista doutor Alessandro Damiani para repercutir com você que acompanha o nosso programa um caso defendido pelo advogado que agora chegou ao seu final, com a absolvição em primeiro grau, né, em primeira instância, do cliente do doutor Alessandro. Ele era diretor de um instituto de educação, se tornando reitor, foi acusado de assédio sexual. E vou pedir para o doutor Alessandro, por gentileza, para as pessoas que não sabem do caso, relembrar que caso foi esse. Bom dia. Foi um caso do Instituto Federal de Educação, que teve a sua época, a época da deflagração das investigações, uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal na casa do cliente. E friso o nome do cliente, porque está se restabelecendo a verdade e procurando agora minimizar os danos que tudo isso causou na vida dele. O Lucas Dominguini, até a próprio pedido, ele solicitou que pudesse divulgar o nome. E acusações de assédio sexual no Instituto Federal. Algumas alunas relataram sofrer assédio e foi deflagrada essa operação, investigação. Teve a denúncia, virou processo e agora chegou ao fim. Uma sentença extremamente bem feita pelo doutor Germano, juiz federal, que acabou absolvendo, em 70 páginas de análise do processo, acabou absolvendo o acusado Lucas Dominguini. Doutor, o senhor tem como especificar, se não pode dar muitos detalhes, mas, por exemplo, que tipo de acusação que elas faziam? Como eram os assédios? Alegavam suposta perseguição dentro e fora do Instituto Federal, alegavam que ele procurava contatos via telefone, via e-mail, via WhatsApp, e que elas não se sentiam confortáveis com tais situações. O que foi provado sim pela defesa, que eram inverdades completas. Como é que o senhor conseguiu essas provas? Que documentação que tem para provar que, na verdade, ele não praticava o ato? Uma série de e-mails, mensagens de WhatsApp, bilhetes, cartas, uma série de documentos, e a maioria deles angariados justamente nessa busca e apreensão da Polícia Federal. Tais documentos foram cruciais para provar que as alunas mentiram. Na verdade, elas enviavam esses documentos para ele. Enviavam mensagens, enviavam e-mails para ele. Sim, havia uma troca de e-mails, de mensagens, mas tais provas juntadas no processo demonstram que não existia uma repulsa, não existia a situação de assédio, porque é estranho uma pessoa assediada, se dizendo perseguida, falou inclusive uma das pessoas que se escondia no banheiro quando ele passava, desejar feliz aniversário, chamar de meu anjo, mandar bilhete, visitar a instituição de ensino depois de já estar formada, para ir visitar o diretor, então diretor. Então, tudo isso foi crucial para provar a mentira, um conluio. Qual o objetivo, doutor, dessas pessoas em acusar o diretor? Essa denúncia, o início das investigações surgiu de um movimento político lá dentro do IFSC, quando o Lucas foi nomeado pelo presidente da República reitor pro tempore, em virtude de uma eleição que não se concretizou. O eleito acabou não sendo empossado por problemas, e no dia da nomeação, que saiu no Diário Oficial da União, iniciou essa investigação, estranhosamente, ou de uma forma totalmente direcionada a prejudicar a pessoa do acusado. Então, esse outro elemento estaria de conluio com elas? Sim, inclusive existe uma mensagem, também anexada ao processo. Vale frisar que eu não posso divulgar muita coisa em virtude do segredo de justiça. Saiu a portaria em torno de 6 da manhã
uma pessoa mandou mensagem para o Lucas: te prepara. Uma clara ameaça. Então, disso surgiram várias situações, e essas várias situações provadas, uma a uma, serem verdades. A partir de agora, encerra o caso? Tem algum tipo de prosseguimento ou não? Cabe recurso pelo Ministério Público, a defesa não tem por que recorrer, já que foi absolvido, provada a inexistência de crimes. Vale ressaltar que a absolvição não foi por falta de provas, e sim porque não constitui crime as atitudes. Cabe recurso do MP, a gente espera que não haja recurso. Se houver, vamos para as instâncias superiores para confirmar essa absolvição. E, paralelamente, como o Lucas foi demitido do IFSC, a gente vai buscar a reintegração diante dessa sentença e responsabilização civil e penal das pessoas que fizeram as falsas acusações.